Isso aí. Vamos lá, já ficou Vamos, melhor? vamos de novo conteúdo hoje, né? Vamos, vamos. Uma coisa que eu acho importante a gente também colocar, cara, que a gente está tentando fazer duas coisas que são primordiais. Uma é o caráter educativo ao público em geral, e o segundo, ser uma fonte de acesso de informação, principalmente para quem tem plano de saúde, ou precisa trocar o plano de saúde, ou precisa entender melhor para fazer uma aquisição de um plano de saúde, a qual a gente consegue oferecer muito bem no Brasil inteiro. Então, a linguagem que a gente quer fazer aqui, às vezes, vai ter requintes técnicos especificamente para uma questão de exemplos. Mas a ideia é matar a dúvida das pessoas, que eu acho que essa é a principal. Exatamente. E precisando, o pessoal que assistir a live também, é só seguir lá, helios.conteúdo segue ou SBSTM Consult, não é isso, Helios? Tem o Instagram Isso, e o da a gente, SBSTM, né? isso, a gente está no Instagram, no Helios Conteúdo Seguro, e a gente vai seguindo em frente. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que eu estou um pouco gripado, porque aqui em Petrópolis está fazendo 8 graus hoje. Então tá uma delícia de congelado. Mas a gente não quis deixar de fazer de maneira nenhuma, até porque a gente precisa de constância e isso é tudo, né? Senão a gente não consegue levantar um projeto para frente. Isso aí. Olha Estilo só, suas melhoras, tá? vou tossir a beça aqui, mas vamos lá. Nada de mal vai nos Isso acontecer. aí. Olha só, a gente tem um problema sério quando a gente está falando sobre cobertura de planos de saúde. Porque a gente que pegou o momento de transição de produto entre produtos porque o mercado tinha produtos muito pequenos, que usavam o INSS como garantia de cobertura da quais eles não tinham para os produtos serem regulados e a gente começar a ter uma quantidade de modificações e de ajustes, como a gente tem hoje, eu acho importante. As pessoas ficam muito preocupadas em o que afinal cobre, por que cobre, o que não cobre, o que deixa de cobrir. Então, um dos principais pontos que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: se você não quiser ler nada, o que eu não recomendo, eu acho que você está assinando um contrato perfeito, você tem que ler ele de ponta a ponta. Mas se você não quiser não ler nada, e a gente tem umas pessoas que não gostam de fazer esse exercício, é ler as exclusões. Primeiramente, leia as exclusões, porque as exclusões vão te gerar uma série de dúvidas e esses questionamentos podem ser debatidos com a pessoa que está te vendendo. A segunda coisa é entender que sempre vai ser oferecido um plano padrão da Agência Nacional de Saúde, que ela obriga, que são as coberturas mínimas, e você vai dar um aceite, né, que existe essas coberturas, que te foi oferecido um plano. Então você pode querer um plano da melhor operadora de todas, mais top, mais cara, mais gourmetizada. Mas você vai ter que ter noção que foi te oferecido um plano mais simples, com as garantias, com as mínimas garantias da lei. E o terceiro principal ponto que as pessoas começaram, eu acho que as pessoas estão entendendo errado, que é a compra de carência. Não existe esse termo, eu acho que ele distorceu muito a questão de aquisição de direitos. Na hora que você começa a ver o seguinte, que você tem tempo, que você passou, que você investiu na sua saúde, tá? Você investiu na transferência de risco da sua saúde para um terceiro, você tem que ter um diferencial em relação àquela pessoa que está entrando no momento zero, em que não tem nada. Exatamente. Então, é você também respeitar aquelas pessoas que estão no mesmo barco que você, porque no final das contas, tudo é uma grande mútua, um grande resultado financeiro, porque todas as empresas são particulares. Então, é Exatamente. muito importante isso, a gente ter essa noção de produto. Tá? Você falou de alguns pontos aí que eu estou anotando aqui hoje, eu não estou no papel, estou no computador aqui, por isso que eu estou olhando para o lado às vezes. Mas assim, Tranquilo. você falou de alguns pontos aí, Elis, que a gente puxando aquele tema que nós nos propusemos a fazer hoje, né, que é planos regionais, esse tema todo engloba isso também, é muito importante, né, que é uma segmentação aí, uma opção das operadoras para isso, né, para essas soluções, para a gente adentra isso já já.
Você falou de uma questão de leitura contratual. É um ponto importantíssimo. Todo cliente que eu atendo, que você atende também, você em outros segmentos até, eu mais focado aqui em saúde e odontologia, né? Mas todo cliente ele faz perguntas para a gente que são ou garantidas as respostas pela lei ou pelo contrato, que o contrato nada mais é do que a própria lei, né? É Sim, réplica do que é a lei hoje, igual você colocou na transição de planos, porque antes era tudo fragmentado, cada um dava um tipo de cobertura, com limitações e tudo mais, que isso aí mudou de 98 para cá, né? Que a gente começou a ver o impacto realmente lá para 2000, 2001 em diante, né? Que realmente o pessoal começou a sentir essa diferença. E aí a leitura contratual, ela é importantíssima, porque muitas dessas responsabilidades, elas às vezes são incutidas nos consultores, na corretora, no Helios, no Daniel, sim, no João, no José, na Maria, na Silvia, né? Seja lá qual for o nome do seu consultor corretor, mas é importante que o consultor corretor leia também, né, o mercado, de uma maneira geral. A gente pega ainda pessoas que não leem o contrato, não analisam qual é a rede de atendimento, né, para ter minimamente ali qual é o tipo de abrangência, o tipo de configuração. Mas as garantias que todos os beneficiários têm estão lá pela lei, e são muitas até. Né? E o que você sim. fala do plano referência, né? Que é a obrigatoriedade que ninguém oferta. A verdade é essa, que as operadoras não têm interesse em comercializar esse produto, mas são obrigadas a ofertar conforme força de lei. Isso é, a gente fala, eu estou falando aqui bem na prática, para não ficar botando panos quentes nos assuntos, mas o fato é que a maior parte dos consumidores não vê o que é o plano de referência. É um excelente plano, tem uma mensalidade um pouco maior, porque tem uma garantia de atendimento, né, e tudo mais, mas que normalmente não é ofertado, porque é um plano pouco comercializado. E acaba indo para Sim. outras opções, como planos regionais, que a gente vai falar mais adiante, por uma questão até de necessidade, né? Eu acho o grande problema é que a gente teve uma divisão de mercado e cultural que era o seguinte: você tinha uma cooperativa, as seguradoras e as empresas de assistência à saúde. Você tinha mais ou menos três grupos. E as pessoas começaram a notar que, principalmente por causa das seguradoras, elas, pela característica de produto que elas quer reembolso em qualquer local, né, você seguro nada mais é do que reembolso de uma determinada despesa, que é o causado, que é o famoso sinistro. Você começou a ver que começaram a surgir planos nacionais cada vez maiores, com reembolsos cada vez maiores. Então as pessoas começaram a falar assim: eu quero um plano nacional. Não por necessidade de uso ou necessidade financeira, mas você tem uma gourmetização e necessidade de status de pegar, às vezes, um plano e falar assim: eu tenho um plano tal. Você tem empresas, inclusive, empresas voltadas para um público famoso AAA, ou AAA, gente com muita grana, que você pode notar o seguinte: o que eles não têm uma rede nacional, mas eles querem mostrar que o diferencial deles seria exatamente o foco de atendimento, o foco voltado a um ponto de diferença em atendimento. E, e as pessoas acabam não fazendo algumas perguntas que eu acho que são fundamentais. Primeiro eu viajo muito. A minha rede cobre, a minha rede cobre qual abrangência geográfica? Eu tenho o Rio, eu tenho Vitória, eu tenho Petrópolis, eu tenho Grande Rio, eu tenho um grupo de municípios, eu tenho o Estado do Rio. E não esquecendo que muitas vezes o Estado do Rio e o Espírito Santo eram tratados como uma coisa só, porque os gerentes tomavam conta de uma coisa só. Então você tinha subdivisões você tinha produtos voltados. Então hoje você vê o seguinte: você precisa de um plano que vai te cobrir em 25 estados da federação, mais o Distrito Federal, em É. 23, em 22. Será que, de repente, você tendo o que eu falo de consciência securitária e financeira, será que você realmente precisa disso? Eu vou te dar um exemplo. Tem planos hoje de seguradoras que as pessoas estão pagando um casal, três pessoas, 6, 7 mil reais por mês. Será que elas realmente não poderiam migrar para um plano, talvez nacional, um plano um pouco menor, e economizar 3 mil reais, esses 3 mil reais serem colocados como uma aplicação financeira para algum suporte e o começo de compra de seguros de viagem,
ou seguro de vida com mais algumas coberturas para poder complementar o saúde, porque tem várias coberturas de seguro de vida, são primas do seguro de saúde. Será que não vale a pena fazer esse exercício? Porque uma das coisas que está acontecendo é que a gente está tendo uma mudança de paradigma, de padrão, causado pelo bolso. As pessoas estão ficando sem dinheiro, começam a procurar produtos menores. E uma das coisas que mais acontece comigo é o seguinte: eu quero uma determinada rede. E você argumenta, olha, esta rede é uma rede cara. Se você mudar o seu produto, pode significar que você vai perder parte dessa rede. Agora, você É, tem necessidade dessa rede como um todo? Onde você. A pergunta assim é: onde você mora e onde você trabalha? Onde seu filho estuda? Que são pontos simples para você tentar mapear o que seria o mais próximo ou o mais viável economicamente. Então a gente é. começa a ter produtos menores hoje crescendo barbaramente e a maioria dos produtos, principalmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que o pessoal fez? Começou a colocar clínicas em lugares onde você tem foco de venda. Tijuca, Botafogo, Barra da Tijuca, começando a colocar Zona Norte, Campo Grande, onde você vai ver que as pessoas vão ter uma movimentação menor, elas não têm capacidade, às vezes, financeira de fazer grandes movimentos também, e para ir de uma rede maior, aquela coisa de sair pegando o carro, táxi ou alguma coisa emprestada com alguém, e você começa a ver que as pessoas ainda não fazem esse exercício. Elas estão trocando pelo bolso. O que você acha? Olha, você falou verdades aí que eu até anotei enquanto você estava falando, e eu vou voltar um pouquinho atrás ali na compra de carências, né, que tem a ver também com essa migração de planos versus portabilidade. Você via muitas pessoas com receio de mudar de plano desde que você não tinha planos regionais, a gente está falando aí do início dos anos 2000 até 2007, 2008, né, dependendo da região, você tinha planos assim que eram esses que você tem essa abrangência nacional ou estadual. Então é importante o que você citou aí, segmentar algumas coisas, né? Raramente, quando você tinha designação, porque para o público de uma maneira geral ou para nós mesmos na prática, os planos hoje de saúde são todos. Você pega Bradesco, pega Sul América, pega Unimed, pega Golden Cross, né, que hoje a Mil comprou, mas você pega outras operadoras que são medicinas de grupo, a ANS classifica essas operadoras dessa forma. De maneira geral, para o público, são operadoras de saúde, ok? Sim. Assistência médica. A forma como ela é gerida é que dá essa classificação e a forma como ela funciona. Mas aí quando você vai dependendo dessa segmentação da operadora, numa seguradora, por exemplo, nem todos os produtos que são ditos nacionais são de fato nacionais, porque estão em 20 estados da federação, 18, porque nem todas as capitais ali, ou todas as regiões que elas querem abranger vão ter rede ou vão conseguir negociar com aquela rede, porque também não tem gente lá. Não adianta você negociar carro para vender se não tem comprador. Não adianta você negociar rede se não tem cliente, né? Então a operadora pensa muito nisso e algumas regiões ela abre ou não. Os planos regionais, igual você disse, quando eu entrei para Golden Cross, eu estava me formando em marketing, né? E aí eu fui entrevistado pelo Dr. João Carlos Regado. Eu falei, rapaz, estou sendo entrevistado por um presidente. Eu nunca tive isso na minha vida, né? Eu nervoso. Mas ele fez uma pergunta assim, Daniel, o que que você acha quando a gente tem que lançar um produto o que que é a melhor estratégia? Copiar o mercado ou lançar primeiro? Eu falei, olha, doutor João, copiar mercado tem suas mazelas. Você sempre vai dar um passo atrás e não vai ditar a tendência, né? Você não vai buscar inovação, não vai ser tido como isso. O objetivo da empresa é ser mais assertiva. Espera o mercado ir na frente e ver o que vai acontecer, mas também paga o preço de errar menos. Então, é uma opção estratégica, dependendo de onde vai o produto. E na entrevista de trabalho lá que foi feita, o RH me perguntou, eu não conhecia, né? Não conhecia nada de plano de saúde, nada, nada, nada. E continuo aprendendo até hoje. Mas, assim, foi feita a pergunta que a resposta você está dando aqui agora e que eu dei essa resposta lá à época. Eu falei, não, você pega por região onde o pessoal mais utiliza, qual é a necessidade dele, credencia a rede e faz um produto ali. Ela, não, mas a sinistralidade, ou seja, as operadoras viviam muitos paradigmas, muitos dilemas e não estavam olhando para a solução naquela transição da lei. Elas estavam muito impactadas, lógico, eu estava dentro da operadora também, que era sempre fiscalizada pela agência por conta do que aconteceu no passado, mas foi uma grande operadora que foi a Golden Cross, né?
e sempre honrou muito, né? Tanto para dentro quanto para fora, dentro de casa quanto para o cliente. Eu achava assim, buscava fazer o melhor ali. Lógico que o cenário para nenhuma operadora é difícil, né? É tão fácil, é sempre um pouco difícil. Mas quando você vai para esse lado de produto regional, que tem um diferencial, e na questão da caracterização da abrangência versus oferta de preço, né, e do público, que a gente pode ter AAA, pode ter um público classe B, né, e veio muita oferta para classe C, eu olho aqui no site da agência de saúde, de 2013 para 2023, em 10 anos, a gente teve um incremento de público em planos de saúde de 1.300.000 beneficiários, ok? Um crescimento irrisório para um mercado Sim, que é o mercado brasileiro. Já em plano odontológico, mesmo assim também irrisório, eu digo até menos, porque é um plano de mais acesso, né? Você cresceu de 19 milhões e meio para 32 milhões e meio, né? Então a gente vê um crescimento muito maior no odontológico, mesmo assim muito tímido, porque tem um número de beneficiários muito inferior ao plano de saúde. Então, e muitas dessas vendas são dos produtos que já vêm acoplados ali também, que vem um plano regional, sim, um produto odontológico e tudo mais. Então, o que a gente traz dessa informação aqui? Nem sempre um plano regional para determinado público, ele vai ofertar um preço mais barato, né? Aí é questão técnica, né? Por quê? sim, Se você está numa certeza. região, num grande centro, e você quer o grupo DOR, eu quero Samaritano, DOR e Procardíaco no Rio, por exemplo. Ou eu quero Oswaldo Cruz, São Luís, Albert Einstein em São Paulo, né? Você vai ter produtos que são os produtos que têm as tabelas mais oneradas para a operadora. Então, o seu percentual de risco é maior. Eu vivi muito isso dentro de operadora quando eu trabalhei, antes de abrir a consultoria, que era o fato de, poxa, vamos buscar um produto aqui, uma complementação para o cliente. Não adianta, porque você compensa um produto que você vai acessar mais em conta, mas boa parte da massa vai estar naquele produto, mesmo que regional, que vai ter uma rede que é tão cara quanto aquele produto que tem uma rede maior. Então, às vezes, a Sim, rede maior, com menos hospitais de maior custo, se tornava um produto, mesmo que não regionalizado, de melhor solução para aquele cliente, porque o custo daquela rede era menor. Então, essa composição de rede, às vezes você precisa ter uma âncora ali, né, um hospital, dependendo da região dá para fazer, dependendo da outra região não dá para fazer, você não consegue concentrar aquilo. E quando você circula isso em operadoras que a gente entende como seguradoras ou medicinas de grupo, verticalizadas ou não. Quando você vai para a cooperativa, dependendo das cooperativas, se forem singulares, isso se torna mais difícil ainda. Você está na região restrita, fazendo um produto que já tem uma oferta de credenciados restritos e que você tem uma questão política ali dentro das cooperativas que são com relação à eleição, transição e tudo. Então, há uma necessidade de se ofertar aquilo de maneira aberta, mesmo que regional. Então, a verdade que você falou aí, está muito clara, é o exercício de ter esses produtos regionais acertados. Aí quem tem uma rede verticalizada sai na frente um pouco, principalmente em clínicas, né? Que você tem ali um mapeamento do risco, um encaminhamento, um acompanhamento médico melhor, e programas de saúde que fazem esse encaminhamento para um produto regional, mesmo que seja mais caro, ou com uma rede mais onerada, mas que dê essa solução para o cliente. Você tem um grupo menor para gerenciar, né? Falando de maneira muito genérica aqui. E sim, nessa abrangência de produto regional, eu concordo contigo em gênero, número e grau também, com relação ao seguinte, cara, para que eu preciso de um produto que eu vou ter rede credenciada lá em São Luís se eu não vou a São Luís? Ok, o peso da precificação atuarial nisso é menor, né? Você vai considerar a frequência da região. Mas você viaja para São Luís, é uma coisa que eu sempre falo com os clientes, para onde você circula mais, onde você viaja? Nem sempre você vai precisar do plano. Faz um seguro. Você faz o plano de saúde regional com seguro. A gente ainda vive um paradigma de que o plano eu tenho um certo status, eu tenho a carteira aqui, nacional, eu tenho o plano tal, plano C. Na verdade, você pode optar por um plano que vai atender o seu bolso, mesmo que você não precise, mas vai economizar, aplicar a receita que você economizou em outro tipo de negócio, em outro tipo de investimento, em outra coisa que gere renda, ou que gere um fundo de caixa para você, até para pagar com a participação, que todos eles são coparticipativos hoje, e você pagar um seguro, uma assistência, quando você for fazer a viagem fora daquela região. É o que você colocou, eu concordo 100% com isso.